Saudações, gente bonita, mestre Leidra falando aqui. Eu vou ler e fazer alguns comentários a respeito de um artigo que eu achei num blog muito interessante chamado Finis Fábulas, artigos de história contemporânea, publicado originalmente em espanhol, que eu não tenho a menor ideia de que país é e quem é o autor ou autora, certo? O artigo se chama Sobre o Povo Judeu. Começa da seguinte forma: a primeira questão que temos que resolver antes de entrar na questão é: o que é um povo? O dicionário diz: conjunto de pessoas que vivem em uma população, região ou país determinados. Para ser um povo tem que ter um território e pessoas que o habitam. Desde um ponto de vista político, o povo são as pessoas que formam parte do Estado, sem nenhum tipo de distinções de raça, gênero, religião, nível econômico e social. O povo italiano pode ser cristão ou muçulmano, fã do Nápoles ou do Milan. Não existe o povo muçulmano na Itália, nem o povo protestante na Alemanha, nem o povo seguidor de Arras em Holanda. Os povos têm uma vinculação com o território e a história. E essa vinculação tem uma relação com haver habitado ininterruptamente durante anos um determinado território. É por isso que o conceito está ligado a uma série de veleidades históricas. A Itália não existia antes do século XIX. A unificação se produziu à luz de ideais nacionalistas que se estenderam da Europa durante esse período, vinculadas às ideias da Revolução Francesa e a sua extensão, com todas as suas contradições, por Napoleão Bonaparte. Também a Alemanha não existia antes da metade do século XIX, que quer dizer que em 1800 não existiam alemães, não era um povo. Na Idade Média não havia alemães, nem franceses, nem espanhóis, e os países pertenciam a reis e nobres, fazendo uso dos povos como servidão para a produção de suas propriedades. É muito provável que muitos franceses atuais, na época da Guerra dos 100 Anos, lutassem pelo rei de ocasião, por dinheiro, como mercenários ou obrigados. E essas pessoas provavelmente nunca ouviram na sua vida o gentílico francês. Assim, o conceito de nação, como nós entendemos hoje, não existia antes do final do século XVIII. A nação como comunidade política, com direito a contar com o Estado organizado, é uma das referências ideológicas, uma das heranças ideológicas, da Revolução Francesa. Anteriormente, existia a lealdade pessoal dos súditos a um monarca absoluto, mas, depois da Revolução, essa velha lealdade se substituiu por outra, a lealdade legal dos cidadãos a uma Constituição. Os vínculos deveriam pertencer a uma comunidade e ser compartilhados como cultura, língua e costumes para poder exercer os direitos políticos próprios de todos os cidadãos. O povo palestino começou o seu sentimento nacional em princípios do século XX, um pouco tardio em relação aos nacionalismos europeus, mas não muito, uns 40 anos depois do nacionalismo alemão. O nacionalismo palestino surge entre os habitantes históricos das zonas que eles conhecem como palestinos, até mostramos no mapa aí, que nunca tinha tido um Estado, e surge como uma resposta à colonização britânica primeiro e sionista em segundo. Surge a partir do panarabismo e do rechaço contra o colonialismo, o sionismo e o imperialismo, enquanto finca suas raízes em todos aqueles movimentos que reclamam a independência e a liberação nacional. Buscar nos fenícios as raízes dos palestinos ou dos judeus é uma aberração, porque os palestinos surgem como nacionalidade a partir de acontecimentos históricos que sucedem ao povo que habitava no território desde os povos cananeus, como se chamavam a si mesmos, os fenícios que habitavam o Líbano atual. O povo judeu não habitou essa zona há milhares de anos. Sua existência foi uma invenção. Existe a religião hebraica, não o povo judeu. Final do século XVIII, princípio do século XIX, surgiu o nacionalismo. E na segunda parte do século XIX se cimentou a ideia do nacionalismo judeu.
Os franceses, embora não se chamassem franceses, sabiam que seus antepassados haviam vivido nesse território desde o tempo dos gauleses. Os alemães sabiam que seu povo existia desde o tempo dos teutônicos, os espanhóis desde os povos ibéricos. Mas os judeus viviam numa zona que habitaram durante o Império Romano. O nacionalismo deles se baseou no que era um povo desde o Segundo Templo, em territórios que diziam pertencer a eles e que eles habitavam durante 2 milênios. Não existia um povo judeu. O mito de povo sem terra, espalhado pelo mundo, vinculado unicamente por alguns textos religiosos, se opõe ao conceito de povo, que necessita de uma vinculação territorial de alguma sorte e necessita que esse território tenha sido habitado continuamente durante gerações. A Bíblia não é um livro histórico, é um livro de teologia. Foram os protestantes e depois os judeus que converteram a Bíblia em um livro de história. Cara, eu tenho que comentar sobre isso. Realmente foram os protestantes que converteram a Bíblia em um livro de história. Porque a leitura deles é rasa, oca, vazia, é fundamentalista. A Bíblia não é sobre como, a Bíblia é sobre o porquê. Os protestantes encararam ela não como fonte de uma verdade revelada por Deus, mas como fonte de verdade histórica. O que faz muito sentido, porque é diferente dos católicos. Se você é um sacerdote católico, você tem que estudar muito, muito. Atualmente é pelo menos 8 anos e meio, se a pessoa for muito talentosa, mas muito talentosa mesmo. Tem que fazer teologia, normalmente é o segundo curso, que é filosofia, saber grego, latim, hebraico, aramaico. Para você ser padre, as exigências são muito altas e sempre foram. Agora, para você ser pastor, basicamente você precisa da cara de pau, certo? E isso foi facilitado exatamente porque, com o barateamento do preço da Bíblia, pela descoberta muito tardia da imprensa na Europa, porque na Ásia já existia meio século antes, meio milênio antes, 5 séculos antes, ou mais, né, no caso dos coreanos, qualquer um, ainda mais se ela foi traduzida para as línguas nacionais, qualquer um pôde passar a ler a Bíblia e acreditar naquelas histórias. E os protestantes começaram a encarar a Bíblia como livro histórico, certo? O povo judeu é uma invenção cristã, é uma invenção protestante. Não existiram 12 tribos, não se cruzou o Mar Vermelho, não houve saída do Egito, nem se atravessou um deserto. A arqueologia está cansada de buscar restos e um povo de mais de 1 milhão de pessoas que vive 40 anos em um lugar deveria deixar rastros nesse sítio e nunca acharam nada. Realmente, imagina 1 milhão de pessoas vivendo 40 anos no deserto. Como eles não deixaram nada? Não existiu a diáspora. Quando os romanos destruíram o templo no ano 70 da era cristã, não expulsaram os judeus pela força. Os romanos nunca exilaram os povos. Algo que, sim, fizeram os assírios e os babilônios com algumas elites. E aí já está falando do cativeiro, né, da Babilônia e da expulsão dos judeus, das 10 tribos, pelos assírios. Então, o que a gente está falando é das elites. O povo sempre ficava. A história sionista tomou um mito cristão do mártir Justino, que foi o primeiro que disse, no século III, que Deus havia castigado os judeus com o exílio porque não aceitaram Jesus. Nós já falamos sobre isso, a questão do restauracionismo, né? Uma crença protestante de meados do século XIX. Mas a história de verdade, aquela com H maiúsculo, não confirma nenhuma dessas doutrinas religiosas. Todos os povos que viviam lá em volta, que deixaram documentos escritos, evidentemente usavam a escrita e deixavam documentos. Por que eles nunca registraram isso? É certo que os romanos não permitiram que os judeus vivessem em Jerusalém,
mas os cristãos criaram a fantasia de que não foi a eles permitido viver em toda a Judéia. A raiz do mito do exílio judeu é cristã. Nunca houve exílio. E não existe nenhum livro científico que diga que existiu um exílio, uma diáspora. Antes de Jesus Cristo, havia na zona que hoje é a Palestina entre 500 mil e 1 milhão de hebreus. A imensa maioria, 95%, ou talvez 90%, ou talvez 95%, eram camponeses. Os judeus não eram como os fenícios ou os gregos, não viajavam tanto como eles pelo mar. A proporção deles que saíram era infinitamente menor. O que ocorreu antes do ano 70 é o período que vai dos Macabeus até Adriano. É que o judaísmo começou a dispersar-se. O judaísmo, não os hebreus que seguiram, em sua maioria, trabalhando as suas terras. É certo que saíram comerciantes e soldados que levaram consigo a ideia monoteísta. Mas não foram muitos. Os Macabeus conquistaram Edom e obrigaram, pela força, seus habitantes a se converter ao judaísmo. O mesmo ocorreu com a Galileia. Desde o século II a.C. até o século II d.C., o judaísmo foi o primeiro monoteísmo proselitista. Hoje em dia ele não é assim, porque é étnico, centrado na ideia de povo eleito, e que se separou das grandes religiões proselitistas, o cristianismo e o islamismo. No Mediterrâneo, em finais do século I d.C., havia 4 milhões de crentes judeus, nesse período proselitista, quando o judaísmo se projeta no Mediterrâneo. A imensa maioria desses judeus não vinham da Palestina, eram convertidos. E, na verdade, se você dá uma olhada nos Atos dos Apóstolos, você percebe isso claramente. Desde a época de Adriano, no século II, se experimentou uma queda dramática do número de judeus porque muitos se converteram ao cristianismo. De 4 milhões de crentes judeus, esse número baixou para 1 milhão. A princípio do século IV, se produz uma vitória do cristianismo com Constantino e decresce ainda mais o número de judeus. O judaísmo permaneceu prevalecendo na Palestina, em algumas regiões da Babilônia e do norte da África. No norte da África, no século VII, quando chega o Islã, quem lutou contra os muçulmanos foram os judeus. Havia uma rainha judia berber chamada Daria Kahina, que lutou contra os muçulmanos. O historiador, isso é história, árabe, Ibn Khaldun, menciona que na zona havia tribos judaicas muito populosas. A rainha Kahina morreu lutando contra os muçulmanos no ano de 694. Tariq ibn Ziyad, o conquistador da Espanha, em 711, era berber. Há muitos testemunhos cristãos antigos que disseram que os conquistadores eram judeus e muçulmanos. Muitos judeus se somaram ao exército muçulmano porque padeciam muito durante os reinos visigodos. Por que havia tantos judeus na Espanha e não na França ou na Itália? Por que havia tantos judeus em um lugar remotamente distante da Palestina? É óbvio que não houve alguns soldados e comerciantes que se converteram, como na França e na Itália. Existiram sim. Mas por que, de repente, havia tantos judeus na Espanha? A resposta a gente tem que buscar nas conquistas berberes de judeus e muçulmanos. O conquistador Tariq bin Ziyad pertencia à tribo Nafusa, a mesma tribo da rainha Kahina. Se em 711 Tariq ocupou o posto tão destacado, é muito possível que em 694 ele era um soldado do exército judeu de Kahina. Não pode ser de outra maneira. Com grande segurança, Tariq era um judeu que se converteu ao islamismo. Se a gente lê os testemunhos antigos, se a gente vê o que os cristãos acusam conjuntamente a muçulmanos e judeus da conquista da Espanha. Então, a Espanha não foi conquistada por muçulmanos. Foi conquistada por muçulmanos e judeus. Também existiu um reino judeu no Iêmen durante 120 anos. De finais do século V a princípios do século VI, uma tribo que se havia convertido ao judaísmo. O reino dos Házaros, um povo originário da Ásia Central, se converteu ao judaísmo. É de se dizer que é uma religião
e não o povo que se expande. O que se expandiu foi a religião. O povo não. O povo, em sua grande maioria, agricultores, camponeses, permaneceu na Palestina. A massa demograficamente mais numerosa era a dos házaros. É curioso que o sionismo reconhece a importância dos házaros até 1967. E depois essa tese deixa de ser considerada legítima. Vamos falar sobre os házaros. Os mongóis expulsaram os házaros para a Europa. Não faz sentido que os judeus da Polônia venham da Alemanha, porque na Alemanha, nos séculos 12 e 13, havia apenas algumas centenas de judeus. E centenas de judeus não podem passar da noite para o dia para 3 milhões de judeus na Polônia. Isso é impossível. Os judeus da Polônia e de outros países da Europa Oriental só podem vir dos házaros. É uma questão demográfica. Ainda em 1961, havia um prestigioso historiador israelense que afirmava que os házaros são os antepassados dos judeus da Europa Oriental. Ainda então se aceitava que eles não provinham da Alemanha, o que realmente não faz sentido demográfico. A imensa maioria dos judeus de hoje não vem da Palestina, mas de outros povos que se converteram ao judaísmo. E na Palestina, os palestinos são essencialmente os descendentes dos hebreus que cultivavam a terra e foram islamizados ou cristianizados. É aquilo que a gente sempre diz: os palestinos são os hebreus. Os que vieram da Europa, dos Estados Unidos, são colonizadores, que não têm a mesma religião, mas não têm vínculo étnico. Se no exílio da Palestina não existiu, se os romanos não expulsaram os judeus, o que ocorreu com os judeus da Palestina? Existem muitos historiadores israelenses, incluindo Isaac Ben-Zvi, o segundo presidente de Israel, e David Ben-Gurion, até 1929, afirmavam que os palestinos árabes são os verdadeiros descendentes dos judeus camponeses. Essa tese, que sustentaram a maioria dos sionistas, morreu em 1929. Mas ainda em 1918, Ben-Zvi e Ben-Gurion escreveram juntos um livro onde se afirma que os palestinos são os autênticos descendentes dos judeus. E a genética, que eles não chegaram a conhecer, confirma isso. Sem dúvida alguma, dizer isso hoje causa escândalo. É romper com todo o relato de que os povos enfrentados, os povos que se enfrentam e são incapazes de conviver, que se odeiam há milênios. Toda essa bobagem é uma história inventada. Quantas vezes nós já não dissemos isso? É necessário compreender que existem duas versões do nacionalismo. Uma do rio Reno até o Ocidente e outra do rio Reno até o Oriente. Em todas as partes, o nacionalismo se inicia como um fenômeno racista etnocêntrico, mas no Ocidente deriva para o movimento político civil, embora não isento de etnocentrismo e racismo. Nas duas partes existe racismo. Na França, se você tem uma nacionalidade francesa, você é francês, graças aos valores republicanos. Mas na Alemanha, mesmo que você tenha na nacionalidade, você não é necessariamente alemão. Possuir a nacionalidade alemã não significa que você pertence ao povo alemão. Na Polônia, desde 1919, se você não fosse católico, você não era polonês. O sionismo nasceu entre a Alemanha e a Polônia e por isso recebeu uma forma meio alemão e meio polonesa. Segundo a lei religiosa, um judeu é filho de uma mãe judia, mas para o sionismo, o judaísmo é um povo e uma nação. O sionismo não era religioso, nós já falamos sobre isso. O sionismo era um movimento político, mas ele utilizou a religião, porque não dispunha de outros instrumentos para delimitar o judaísmo. O sionismo assumiu os componentes étnico-religiosos dos poloneses e étnico-biológico dos alemães, e criou uma espécie de nacionalismo fechado, que não é nem político nem civil, como foram os nacionalismos ocidentais.
O sionismo, surge no final do século XIX, dentro de um pequeno setor da burguesia judia, muito influenciada por ideias europeias, como nacionalismo e colonização. Em 1947, a ONU criou o Estado de Israel por razões geoestratégicas, de modo artificial. Já falamos também muito sobre isso, esse mapa mostra. A razão geoestratégica é essa parte em vermelho, o deserto do Negev. O deserto do Negev tinha e tem a função de impedir a comunicação comercial entre África e Ásia, impedindo que as vastas matérias-primas, recursos naturais da África vão para a Ásia, perfeito? E que os vastos capitais da Ásia fossem para a África. Foi para separar. Vamos lá. Mas, se a gente olhar no mapa, como ditou a Resolução 181, e entregou a Israel 57% dos 27.009 km² da Palestina e disse: isso é Israel em nome de um livro religioso que assegurava que em sua terra essa gente viveu e que Deus escolheu vocês para viver ali. Os palestinos que estão ali vivem há séculos, secularmente. Muitos deles são descendentes de hebreus. Foram expulsos de sua casa, foram expulsos das suas terras, quando não foram assassinados. Seus povoados, seus sítios, suas fazendas foram eliminadas para eliminar a identidade deles. Assim começou a limpeza étnica, crime de guerra e crime contra a humanidade nas mãos de Israel. Embora se usou como justificativa a dor que os judeus pereceram no Holocausto, os objetivos reais da criação de uma zona geopoliticamente estratégica como o Oriente Médio foram, de um lado, isso diz o autor, que as potências queriam converter o Estado de Israel em um Estado guardião, uma espécie de marca que controlasse bem o cerca, bem próximo os países árabes e colocasse em freio aos movimentos nacionalistas cada vez mais radicais. Os ingleses, que haviam controlado grande parte do Oriente Médio desde a Primeira Guerra Mundial, haviam tentado ocupar a Palestina na década de 1930, roubando terras e colaborando com a construção de assentamentos chamados kibbutz. Na prática, foram acampamentos militares sionistas que impossibilitaram a comunicação entre as cidades palestinas. Tá vendo? Essa questão de impedir. Tem uma cidade palestina A, uma cidade palestina B. No meio, os ingleses, lembra a tática de dividir para conquistar? No meio de duas cidades palestinas, os ingleses construíram um kibbutz, que era um acampamento militar para impedir a comunicação das cidades palestinas. Por outro lado, eles tentavam desarabizar a Palestina. Isso significava que Israel deveria consolidar-se como uma espécie de barreira cultural entre o mundo ocidental e o mundo árabe, que os europeus consideravam selvagem. Tá vendo? A tese dos animais, que os palestinos são animais, a gente viu essa tese, não viu? Então, essa tese não é nova. Essa tese é britânica. Israel foi criado e imposto mediante um crime de guerra e um crime contra a humanidade, limpeza étnica, e desde então assim se mantém. É uma base militar. Israel é uma das mais de 872 bases militares que os Estados Unidos têm em 40 países. O Estado de Israel disse que o Estado pertence ao povo judeu, que é um Estado democrático e judeu. E isso é um oxímoro, é uma contradição. Um Estado democrático tem que pertencer a todos os seus cidadãos, e não a uma religião. Uma quarta parte dos cidadãos de Israel não são judeus. Mas o Estado disse, que o Estado pertence só aos judeus. Existem leis que dizem que o Estado é judeu, e que o Estado não está aberto para os que não sejam judeus. O sionismo não reconhece aos israelenses que não sejam judeus. E isso não pode continuar. Inclusive, se Israel sai dos territórios ocupados, não haverá calma. Os árabes estão vivendo em um Estado que disse que Israel é terra deles. No cujo hino nacional se fala desse espírito judeu. Quanto tempo essa situação pode demorar? Por quanto tempo ela pode persistir? Mais 75 anos? Pela mesma razão, não existe um povo católico, um povo muçulmano, um povo budista, nem um povo palmeirense. Não existe um povo judeu. Não existe nenhuma raça ou grupo étnico que identifica as religiões
nem os seus seguidores, nem um time de futebol, e tampouco uma religião judaica. É importante a gente dizer isso, porque o povo cigano existe, mas ele não está vinculado a uma religião, certo? Nenhuma raça ou grupo étnico que identifica as religiões ou os seguidores pode ser chamado de povo. Considerar semitas somente os judeus é um erro histórico. O adjetivo semítico foi inventado em 1871 pelo filólogo alemão Schlosser, devo estar pronunciando errado, para designar um grupo de línguas emparentadas, e chamou semitas aos povos que falavam as línguas semíticas vivas. Atualmente, por exemplo, o árabe, o etíope e o hebreu. Quando se liam as palavras de Golda Meir sobre a existência do povo palestino antes do princípio do século XX, respondo que existe um povo palestino, que o nacionalismo palestino é outra coisa, mas não existe um povo judeu, e que o nacionalismo judeu também não existe. É só uma invenção do imperialismo. Existe só o nacionalismo sionista. A religião judaica foi perseguida duramente pelos católicos de origem germânica, certo? Na Espanha. Depois, por católicos de origem germânica, na Alemanha, na Suíça, por católicos eslavos na Polônia, por católicos eslavos e ortodoxos eslavos na Ucrânia. A religião judaica era perseguida. O povo judeu nunca existiu. A gente tem que lembrar que durante séculos, árabes e judeus, praticantes da religião, conviveram de maneira pacífica em toda a Palestina. E, inclusive, trabalhadores de ambos os povos, palestinos muçulmanos e palestinos judeus, lutaram contra a exploração capitalista, contra o colonialismo euro-americano, contra o imperialismo. O conflito, esse conflito que a gente está vendo, de modo algum é religioso. Esse conflito que a gente está vendo é um conflito político. Muito mais do que político, num sentido de estados nacionais. É político no sentido de que capitalistas, de que imperialistas, de que colonialistas estão querendo e conseguindo usurpar, pilhar, roubar, eliminar os descendentes do povo hebreu que viviam na Palestina em paz por séculos, por milênios. É um conflito da direita mais rasteira contra o povo pela posse de um território, originalmente por questões geoestratégicas e agora por questões econômicas, né? Estão falando do tal gás que descobriram no litoral lá. O gás que a Europa tanto precisa. Essa é a razão do conflito. O conflito não tem nada de religioso, até porque a maioria dos sionistas é ateia. A maioria dos fundadores de Israel eram ateus. Coloca a mão na consciência e tenta me responder uma pergunta. Quantos milionários judeus estavam em Auschwitz, em Birkenau? Quantos milionários judeus pereceram? E quando eu falo milionário, eu quero dizer de ricos. Os ricos nunca foram vítimas. As vítimas sempre foram do povo. O que a gente está vendo é uma atitude imperialista, colonialista, racista contra um povo indígena, os palestinos. Independente de religião. Os palestinos muçulmanos, os palestinos drusos, os palestinos católicos, os palestinos evangélicos,
até mesmo palestinos judeus. Os judeus, enquanto religião, não tem nada a ver com essa guerra. Eles são vítimas. O antissemitismo está aumentando e vai aumentar. Os judeus, enquanto religião, estão sofrendo para que os sionistas façam o seu trabalho sujo para o capitalismo imperialista.